Tudo bom, gente? Hoje estamos na noite do dia 12 de maio de 2021. Foi o dia do depoimento do Van Garten na CPI da Covid. E eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente do que eu estou acostumado a fazer. Vou tentar fazer uma análise política um pouco mais séria, um pouco menos pessoal, e levantar uma leve teoria de conspiração aqui com vocês. Antes disso, eu quero traçar o cenário de como as coisas estavam acontecendo em relação ao tema CPI e prisão. A maioria de vocês deve saber que a CPI tem o poder de realizar prisões em flagrante em casos de falso testemunho, desacato à autoridade ou qualquer outro crime que aconteça durante o interrogatório. Eles não podem fazer prisão em flagrante de interrogados, mas podem fazer prisão em flagrante de testemunhas. E por isso, a CPI convocou, por enquanto, todas as pessoas que foram convocadas enquanto testemunhas. Por quê? Porque elas têm a obrigação de responder às perguntas, obrigação legal, senão incorrem no crime de falso testemunho e podem ser presas. Quando a CPI convocar alguém como interrogado, e isso vai acontecer, o interrogado pode se calar para não emitir provas contra si mesmo. É um direito garantido constitucional. Na primeira semana da CPI estava esperado que tivesse o depoimento do ministro Pazuello. E os boatos dizem que o ministro Pazuello estava sendo treinado num curso de oratória e também treinado em relação às estratégicas jurídicas de como responder à CPI. Só que durante esse treinamento ele estava tremendo de medo, segundo alguns jornalistas, porque ele acreditava que sairia da CPI preso. Porque havia, então, provavelmente coisas que ele teria que ou mentir ou se omitir diante da CPI. Por enquanto, esse cenário foi adiado porque o Pazuello apresentou a um pedido de dispensa porque teria entrado em contato com assessores que teriam Covid. Não há nenhuma comprovação desse cenário, mas também não há nenhuma comprovação que seja falsa, apesar de todas as suspeitas que a gente tem de que foi, no mínimo, um aproveitamento de um fato feliz para fugir temporariamente da CPI. Além disso, há o boato também de que o Pazuello está tentando organizar um habeas corpus no STF para que ele seja interrogado como suspeito, como investigado, e não como testemunha, para poder se calar. Inclusive, há jurisprudência no STF que permite esse tipo de habeas corpus, porque o STF já tem entendimento em alguns casos de que há o uso de autoridades judiciárias de convocar investigados como se fossem testemunha para que eles sejam obrigados a responder as perguntas. Inclusive, o Pazuello responde ações na justiça comum em relação à resposta da CPI, em resposta do Ministério da Saúde em relação ao que aconteceu em Manaus. Então a gente já tem um cenário de um dos principais investigados, de uma das principais testemunhas da CPI, que, na prática, a gente sabe que será um dos investigados. Havia um medo claro de que ele saísse preso da CPI. Dentro desse contexto, acontece a sessão de hoje. E o que nós vemos no início da sessão de hoje, quando ainda estava com o relator, com Renan Calheiros, interrogando o Van Garten. Assim que o Van Garten começou a desmentir, a apresentar uma versão completamente diferente do que ele tinha apresentado na sua entrevista com a Veja, e vamos lembrar, inclusive, que nessa entrevista do Van Garten com a Veja, em que basicamente ele culpa o Ministério da Saúde e tenta inocentar o Bolsonaro, quando ele fez essa entrevista, muitos falavam de que isso é uma estratégia do governo federal de queimar o Pazuello. Obviamente, não é o caso, pelo menos não agora, porque o Van Garten, nessa sessão da CPI,
tenta poupar o Pazuello e culpar a equipe do Ministério da Saúde não por incompetência criminosa, mas sim por incompetência burocrática, negando o que ele havia dito em entrevista à Veja. E assim que ele apresenta essa outra versão da tese do porquê que não se comprou as vacinas da Pfizer, o Renan Calheiros e o Omar Aziz, os dois, eles pressionam o Van Garten. O Omar Aziz chega a falar: o senhor tem que entender qual é o seu status aqui, o senhor está sendo interrogado como testemunha, e que se o senhor continuar se negando a responder ou fazer falso testemunho, as consequências poderão ser graves. Ele não fala em prisão nesse momento, mas há uma clara alusão. Qual é a consequência de alguém mentir na CPI? Prisão. Logo depois do Omar Aziz fazer essa pronúncia, se pronunciar dessa forma, interrompe-se a CPI. Em tese, o Omar Aziz explica essa interrupção dizendo que é para o Van Garten conversar com o advogado dele para entender as consequências do que pode acontecer. Ou seja, o tema da prisão ali está claro, o tema da ameaça de prisão, só que nesses 5 minutos, obviamente, o Van Garten deve ter conversado com o advogado, mas com certeza, Omar Aziz, Renan Calheiros e talvez o G7 inteiro tenha sentado para conversar ali. Quando a vaca vai para o brejo, quando o Renan faz o pedido da prisão do Van Garten, e depois o Omar Aziz chega e fica sabendo desse pedido, que no momento que ele fez o pedido, o Omar Aziz não estava na sessão, qual foi a reação do Omar Aziz? Nós já tínhamos conversado sobre isso, sobre o pedido de prisão. Eu não sou idiota aqui. Ou seja, fica claro, no mínimo, que Renan Calheiros sabia que o Omar Aziz não estava disposto a prender. Pensem bem nisso. Renan Calheiros, que é literalmente o membro mais experiente da CPI, um dos senadores mais experientes do país, uma pessoa que está no Congresso Nacional, se bobear desde o governo Sarney, eu tenho que ter certeza disso, eu teria que verificar, mas no mínimo, desde o governo FHC, que está há mais de 30 anos na carreira política, fez o pedido de prisão do Van Garten, sabendo que o presidente da CPI já tinha se manifestado nos bastidores contra esse pedido. Então ele fez esse pedido para ser negado. Qual é o cenário em que se cria isso? Eu não descarto, inclusive, a hipótese que o Omar Aziz sabia que o Renan Calheiros iria pedir a prisão do Van Garten no final da CPI de hoje, no final da sessão de hoje. Qual é o cenário que nós temos aqui? Qual é a mensagem que se transmite para o governo federal, para o Pazuello e para o Brasil, de certa forma, para quem está prestando atenção? O cenário que se transmite é, primeiro, o G7, o grupo de senadores oposicionistas, que é maioria na CPI, está disposto a prender quem mente na CPI. Segundo, se cria a mensagem de que a CPI não vai prender qualquer um. Porque a partir do momento que o Omar Aziz recusou o pedido do Renan Calheiros de prender o Van Garten, fica claro que não são prisões arbitrárias. Fica o discurso de que não são prisões arbitrárias. Veja bem a matemática da coisa. Como é que agora vai ser a estratégia do Pazuello? Eu não sei qual vai ser. Eu não sei qual é a conclusão que o Pazuello tira disso. Mas, no mínimo, se o Pazuello prestar falso testemunho, como o Van Garten prestou, note que eu não estou dizendo que o Van Garten não prestou falso testemunho. Ele cometeu um crime, era uma situação de flagrante e, juridicamente, a CPI tinha que prender Van Garten. Eles não prenderam Van Garten por motivos políticos. Renan Calheiros e Omar Aziz, durante toda essa CPI, durante até mesmo o processo de criação do G7, agiram em harmonia. E eu acho que eles continuam, de certa forma, harmônicos.
O recado que fica para o Pazuello é que, no mínimo, na pior das hipóteses, se ele se recusar a responder ou prestar falso testemunho, vão encaminhar isso para o Ministério Público, que já é gravíssimo, que já é algo para complicar a situação, que já não é simples do Pazuello. Mas, além disso, se cria o espaço político para a CPI prender Pazuello e sair como nós não estamos vitimando todos os governistas. Se cria o cenário, ao contrário da maioria de nós, até eu reagi assim, quando ficou claro que Van Garten sairia livre da sessão, a minha primeira reação, caramba, a mensagem agora é que todo mundo pode mentir para a CPI. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Se levantou em fórum público a questão de que testemunhas podem legalmente ser presas e que por entendimento temporário, momentâneo e até um certo ponto humanitário, aí sim, hipocrisia do Omar Aziz provavelmente, humanitário de não gerar a prisão em rede nacional em frente aos filhos e à família, etc, etc. Esse papo não me convence, não. Mas se cria claramente a mensagem de que a CPI está disposta a prender e não prendeu por filigramas, por detalhes, por uma decisão individual e temporária e contextual. Agora, a pressão em cima do Pazuello é imensa. E, em relação ao pedido de habeas corpus no STF, é um jogo de duplo perde para o Pazuello. Porque se ele entra com habeas corpus, politicamente, ele está se reconhecendo como investigado e está reconhecendo que ele não tem confiança para falar qualquer coisa para a CPI. Que ele tem coisas que ele sabe que não pode falar para a CPI. Então, Pazuello, entrando com habeas corpus ou não entrando, tá numa sinuca de bico. Essa não prisão do Van Garten esquenta a bunda do Pazuello de uma maneira complicadíssima, gente. É um jogo de raposas incrível ali. Vocês sabem qual é a minha opinião sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro é genocida. Por mim, Van Garten, Pazuello, Bolsonaro e 80% do primeiro escalão desse governo tinha que estar preso. Mas o cálculo da CPI não é jurídico. A CPI não é uma comissão de investigação jurídica, é política. São senadores investigando. É um instrumento político. E isso não é um erro da CPI. A CPI não é montada para ser imparcial, ao contrário do que muita gente pensa. A CPI é um instrumento político da minoria de levantar debates do Congresso Nacional que não agradam a maioria. A CPI é um instrumento constitucional com essa intenção de levar ao público debates políticos que a maioria do Congresso quer abafar. E nesse sentido, essa CPI está cumprindo a sua missão constitucional como ninguém. Como não acontece desde a época do impeachment do Collor. Então, ainda estou fazendo análise a quente. Pode ser uma teoria da conspiração minha, mas eu tenho quase certeza. Renan Calheiros sabia que o pedido ia ser negado. E Omar Aziz talvez sabia que o Renan ia pedir a prisão. Essa é a minha análise. Durmam com isso e até o próximo vídeo.